e na fé dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam, em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos, que é, pois, a vida humana, em relação à eternidade, se não bem menos que um dia, mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo, senão na morte, não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as misérias pelo suicídio. Então, agora que a gente já está mais calminho, vamos fazer a prece, então. Boa noite a todos. E vamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos anjos de guarda, pedindo nesse momento por todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que Deus nosso Senhor abençoe e proteja nós todos, que toda essa energia de amor, de paz, possa invadir a todos os nossos corações, neste momento, e as nossas casas, os nossos lares, os nossos vizinhos, todos nesse momento possam estar recebendo essa energia tão poderosa de Deus, nosso Pai, e dos mentores da nossa casa Luz Eterna, que possam estar nos auxiliando, nos abençoando, e abençoando a nossa irmã que vai fazer a palestra para nós essa noite. Agradecemos, Senhor, por tudo, e pedimos por todos os nossos irmãos que se encontram agora em hospitais, abrigos, asilos, nos presídios, nas ruas, que todos, Senhor, possam ter um anjo a auxiliar, a ajudar, a acolher nesse momento. Obrigada por tudo mesmo. E assim a gente inicia a palestra dessa noite. Obrigada e que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite mais que especial para Rosane, minha parceira, minha querida. Obrigada pelo carinho, pela companhia de todos vocês. Obrigada à Casa Luz Eterna por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizagem, que possamos juntos crescer mais um pouquinho essa noite, aprender mais alguma coisinha. Para mim, foi de grande aprendizagem o estudo deste capítulo, porque quando a gente realmente se debruça a estudar com o compromisso de depois tentar transmitir alguma coisa, isso cala muito mais fundo em nós, né? Embasam o nosso trabalho desta noite o estudo que é transmitido pela Federação Espírita Brasileira, pelo canal da TV FEB, né, no YouTube,
algumas palestras de Raul Teixeira, de Haroldo Dutra Dias, de Arthur Valadares, do nosso querido amigo Joel Correia, aqui da Cachoeirinha, e principalmente, é claro, o capítulo que nos cabe falar, né? O capítulo do Evangelho, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a seguinte frase: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E aí, eu não sei para vocês, mas para mim, essa frase me distancia demais do objetivo. Me sinto tão distante desse convite, sede perfeitos como é o nosso Pai Celestial, né? Mas, se Jesus nos deu essa ordem, não nos cabe questionar, né? E à medida que eu estudava esse capítulo e tentava me aproximar do entendimento dele, buscando um caminho de contato real, fui percebendo que de trás para frente, neste capítulo, ele parece que a gente consegue entendê-lo melhor, sentir ele um pouco mais real, mais dentro da nossa realidade humana, né? Então, eu vou me permitir apresentar este capítulo neste formato, de trás para frente, do último item em direção ao início. E para ilustrar minha fala, eu vou abrir com uma animaçãozinha, que é um trecho de uma palestra do Divaldo Franco, é um videozinho de 3 minutos, fizeram uma animação, ilustraram esta fala dele. Eu achei muito bonitinho, muito memoso, é uma passagem bem conhecida, mas também para que o nosso momento aqui fique mais agradável, eu vou, então, compartilhar este vídeo aqui com vocês, tá? E depois eu retorno. Quer que eu vá? Acho que eu consigo. Mas fica aqui. Eu não cliquei no vídeo. Peraí. Vai vir no início? Vem. Já iniciou o compartilhamento? Eu acho que tu vai ter que minimizar. Não, eles estão te vendo. Parar compartilhamento. Marcou para passar o áudio? Vocês estão escutando? Sim? Sim. Tá. Sim. Quando ela estava na Terra, eu lhe contava muita vida de São Francisco. E um dia eu lhe contei que o Frei Leão chegou a São Francisco e lhe disse: Pai Francisco, eu tenho um amigo que tem um jumento, que durante a vida inteira foi bom para ele. Que ele é duro com o jumento. O jumentinho está doente, ele está severo. O que é que eu devo dizer a este homem? E São Francisco lhe disse que ele é cruel. Diga-lhe que ele é cruel, que ele ama o seu jumento. Quem é este homem? Frei Leão disse: sois vós, meu pai. O vosso corpo é o vosso jumento. Ele vos tem carregado. Ele está tão debilitado e vós sois tão severo. Então São Francisco disse: perdoe-me, meu jumentinho querido. Eu contava e mãe se emocionava. Jura de a gente assim: Ana, agradeça ao jumentinho. Ela olhou para o corpo e disse: Deus te pague, meu jumentinho, porque me carregaste por 86 anos. Então ela foi arrematada. Eu chamei as crianças da mansão e mostrei-lhes o que é a vida, o que é a morte. A avózinha não está mais aí. E cerca de 9 dias depois, eu estava no Paraná, na cidade chamada Castro. Falava para uma multidão sobre a mortalidade da alma. Subitamente eu virei-me ela. Di, meu filho, voltei. Como ele havia prometido. Ela estava vestida com
um tecido que eu lhe havia dado com meu primeiro salário, um vestido de seda branca de flores azuis que minha irmã costurou. Olhe, meu filho, o vestido que você me deu. Eu me emocionei e ela disse, pai, diga para eles que não existe a morte, que é só a vida. E eu falei, e desde aquele dia, sempre que eu viajo, quando eu desperto pela manhã, ela me aparece e me pergunta, meu filho, você já orou? E eu digo, mãe, eu estou chegando agora. Ore, porque você vai viajar no carro do sol e não sabe se chega ao crepúsculo. Quando eu me vou deitar, às vezes, muito cansado, ela me aparece e pergunta, meu filho, você já orou? Mãe, meu dia foi uma prece. Ore, meu filho, porque você vai viajar no carro da noite e o sono é uma pré-morte, você não sabe que vai acordar no corpo amanhã. Não existe morte, meus amigos, só a vida. Nina, não sei se eu saí. Apertou para compartilhamento? Não, não apareceu. Oi? Tudo bem? Tudo. Estão me vendo? Pergunta se ainda encontrou outra tela. Oi? Hã? Vocês estão vendo só essa tela ou ainda estão vendo outra? Vocês estão nos vendo. A gente tá tudo normal aqui, é isto? Tudo. Tá. Tá bom. Obrigada. Então, né? O último item, esse vídeo é uma gracinha, né? Muito bonitinho, a história é conhecida, mas até para que se tenha mais um brilho, mais um enfeite, né? Um toque de arte. Afinal, somos responsáveis pelo departamento de arte da casa, nos sentimos no direito e no dever de trabalhar desta maneira, né? Aí, voltando ao capítulo, o último item deste capítulo 17 nos traz o cuidado com o corpo e a alma. E esta passagem ilustra tão bem, né, essa relação de São Francisco com o próprio corpo, uma pessoa tão espiritualizada e que estava esquecido da necessidade de cuidar do próprio corpo também, né? E aí é isso, vamos ter cuidado com o nosso jumentinho, isso faz parte das nossas obrigações aqui na Terra, né? O corpo é o veículo de expressão de nosso espírito, né? E para que esse espírito desfrute do máximo potencial de cada um aqui na Terra, nós precisamos cuidar, sim, do nosso jumentinho, cuidar do nosso corpo, né? O item anterior, a pessoa no mundo. No vídeo, a mãe do Divaldo aparece dizendo para ele orar ao acordar e ao adormecer, né? E aí a gente começa a pensar que daqui a pouco, se a gente quer ter uma vida evangelizada, se nós queremos evangelizar o nosso espírito, a gente tem que meio que se privar de todo o resto do mundo e passar a se retirar e ficar só em prece, né? E aí o Evangelho nos diz que, ao incentivar a prece, não devemos pensar que em abandonar a vida em sociedade e passar a uma vida mística. Devemos viver como as demais pessoas de nosso tempo. Não precisamos assumir um aspecto severo e sombrio. E para a gente, só para ter assim, uma pequena amostra, né, do quanto a gente pode viver no mundo como as pessoas de nosso tempo, a gente tem que pensar assim que Chico Xavier, que é o nosso ícone absoluto, usava peruca, né? Então ele não se fechou, assim, não se bloqueou quanto às coisas, usos e costumes do nosso tempo, né? Eu acho que isso ilustra assim de uma maneira muito leve e muito boa também este entendimento, né? Quem se isola se priva do meio mais poderoso de se aperfeiçoar, que é no contato com os semelhantes
em suas diferenças, né? É justamente aí que nós temos a oportunidade de crescimento, né? Combatendo em nós o preconceito, na luta difícil do dia a dia, que encontramos ocasião de fazer o bem. E outra coisa, não vamos nos isolar dentro de nossas próprias casas. Às vezes a gente se prende a estudar a doutrina, e daí nossos filhos, nossos amigos estão num outro momento de suas vidas, e aí a gente começa a se isolar dentro da nossa própria casa, né? A só olhar as nossas coisas, e isso aconteceu comigo na semana passada. Minha filha chegou de viagem e eu querendo olhar uma live, uma coisa da própria doutrina espírita, que eu poderia tranquilamente olhar num outro momento. E aí, quando a gente vê, a gente está tão acostumado, tão condicionado a ficar ali naquela nossa rotinazinha de estar estudando, de estar voltado para os nossos compromissos, que a gente acaba esquecendo que os nossos familiares são o nosso maior compromisso, né? Então, a gente tem que atentar para isso também, se organizar tempo e espaço para todas as coisas, né? Os superiores e os inferiores, outro item, né? Toda pessoa que recebe uma autoridade, seja um patrão com o seu empregado ou um soberano com o seu povo, são pessoas que têm almas a seu cargo, né? E responderão pela boa ou má diretriz que der a seus subordinados, em virtude de seus exemplos, bons ou maus. Toda pessoa tem na Terra uma missão, seja ela pequena ou grande, sempre lhe será dada para o bem. Diferenças sociais não existem perante Deus. Eu sou funcionária da prefeitura, assim, do nível mais baixinho que tem. E no momento que eu morrer, tanto faz chegar diante de Deus, digamos assim, eu ou o prefeito, né? Eu acho que essa situação ilustra muito bem, porque todo mundo sabe que é um prefeito, né? Um chefe máximo dentro de uma repartição de um empreendimento que todos nós conhecemos, né? E aí tanto faz ser eu ou qualquer um dos meus outros colegas, e o prefeito, do outro lado, temos o mesmo tamanho, somos do mesmo porte, ele é uma autoridade aqui na Terra. Do outro lado, o que nos faz bons é o bem que a gente fez. Só isso, mais nada, né? Outra coisa que é bem importante dentro desse item dos superiores e inferiores, que eu destaquei alguns pontos, né? Mesmo que o nosso chefe não cumpra com os seus deveres, nós que já buscamos uma evangelização do nosso coração, sabemos que a gente não tem que pagar o mal com o mal. Então, se ele não faz a parte dele, o problema é dele. Eu vou fazer a minha. Eu vou agir sempre da maneira mais correta possível, né? E se precisamos hoje suportar um emprego ruim porque não encontramos outro melhor, entendemos que é uma prova para a nossa humildade, necessária ao nosso adiantamento, pois a humildade é que nos eleva perante Deus, né? Outro item, o dever. O dever moral, que é o que trata este item especificamente de dever moral, né? Não é um sentimento, é um sentimento difícil de ser cumprido, pois está em oposição aos interesses materiais. Quando cumprimos nosso dever, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Às vezes, no trabalho, temos um colega escorado que se aproveita do outro, o problema é dele. Minha mãe dizia, quem faz para si faz. Quem faz o bem se torna bom. E quem não faz nada bem se torna medíocre, se torna uma pessoa desprezível dentro da sua função, né? Outro dia eu vi um vídeo numa rede social, onde que eu acho que ilustra bem também essa questão do senso de dever. Tinham dois corredores, um espanhol chamado Ivan Fernandes e um queniano chamado Abel Mutai. O Abel, queniano, estava liderando a prova, estava na frente. E aí, 10 metros antes da linha de chegada,
ele entendeu mal uma sinalização e ele pensou que ele já tinha cruzado a linha de chegada. E ele parou de correr, ele segue encaminhando assim para ir relaxando aos poucos a musculatura, né? E o Ivan, que vinha atrás dele, gritou para ele seguir, que ele não tinha chegado ainda, o Ivan, segundo colocado. Aí, ele, como não falava a mesma língua, não entendeu nada, e o Ivan foi praticamente empurrando ele para que ele completasse e ele ganhasse a medalha. Porque ele tinha liderado a prova, era uma prova de 3.000 metros, eles já chegam bastante cansados. E aí perguntaram para o Ivan mas por que tu não ganhou, cara? Por que tu não passou na frente? Pois se ele parou, tu que seguisse, né? E o Ivan disse, porque ele ganhou a prova, ele estava na minha frente, não está correto, né? Não é certo. O que o Ivan fez? Cumpriu o dever moral, ele ficou em paz com a consciência dele, né? Aí esse item nos diz assim, ó, o dever é o que a razão possui de mais belo. Por isso que essa história fica tão bonita, porque é racional, todo mundo sabia que quem tinha ganhado era o queniano. O Ivan poderia ter se aproveitado da situação e passado na frente, mas não é bonito isso, né, gente? Então, a questão do interesse material, o ganhar ali, né, e o interesse moral, ganhar de uma maneira desonesta, né, fica bem claro. Emmanuel nos diz que o dever é uma região moral de serviço em que somos constantemente alertados por nossa consciência. Então, é por isso, né, que se é uma região moral, em que somos adequados alertados pela nossa consciência, vai do entendimento de cada um, à medida que essa nossa região moral, essa nossa capacidade de entendimento se amplia também o nosso compromisso, né? Os bons espíritas, outro item. Os bons espíritas são aqueles que aproveitam os ensinamentos, a clareza e a lógica da doutrina espírita para o seu melhoramento, seu autoconhecimento, entendendo a rede de relações sociais que nos rodeiam. Conseguimos aceitar, acolher e aproveitar as dificuldades das provações da vida. Parece tão lógico, né? Mas, infelizmente, a gente entende toda a parte da fenomenologia, a gente entende reencarnação, e a gente não acolhe, não aproveita as nossas oportunidades de ajuste, né, desta vida, desta existência, mesmo entendendo com a clareza que o Espiritismo nos traz e nos mostra as coisas, ainda assim, a gente não tem uma certa resistência, né. A virtude é a disposição da alma em agir no bem, trabalhar bem, ajudar uma pessoa na rua, cozinhar bem, ser um virtuoso numa arte, na música, na pintura, na dança. A virtude exige um saber. Do contrário, a bondade sem esse saber nos torna tolos. Por exemplo, quando a gente dá uma bala para uma criança antes de uma refeição, a gente não está sendo um virtuoso, a gente está sendo um tolo, porque a gente está desrespeitando uma organização, um regramento, o porquê das coisas, né? A gente não está sendo um sábio virtuoso, a gente está sendo um bonzinho bobinho, né? Pais que não dizem não aos filhos criam pequenos ditadores, né? Isso é bem, hoje em dia, bastante sabido, assim, da maioria das pessoas, né? Que se a gente não impõe limites, a gente não está fazendo uma coisa boa, a gente está estragando uma série de possibilidades, né? Professores em sala de aula com dificuldade de colocar limites nos alunos, os próprios alunos debocham do professor, dizem a gente faz o que quer. Por quê? Porque o professor não impõe limites. É uma necessidade. Então, o ser bom
é maravilhoso, mas tem que ter por trás disso um saber, uma organização, um regramento. Esses eram os itens assim mais comunzinhos, digamos, que vão aos poucos nos permitindo chegar um pouco mais perto lá do início. Agora vamos voltar lá para o começo, né, do nosso livro. Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Imagine a cena, Jesus dizendo, com a autoridade moral que a gente consegue imaginar que ele tinha, né? Com a luz, com a força da presença dele, nos dizer, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Fecha o olho, diz para ti mesmo assim, seja perfeito. Esse compromisso é para nós, gente. Seja perfeito. Aí pensa no nosso dia inteiro. Em quantos momentos a gente viveu hoje? Em que momento nós conseguimos ser perfeito? Em que momento a gente conseguiu ecoar isso assim dentro da nossa consciência, né? Seja perfeito. Até agora nós fragmentamos os aspectos da perfeição, né? Fomos aproveitando a organização do próprio capítulo ali para ir pegando um pedacinho daqui, um dali e trazendo mais para uma condição humana, né? Fragmentamos em cuidados com o corpo, né? O nosso jumentinho, no comportamento cotidiano do nosso viver no mundo, né? Os superiores e inferiores, as nossas relações sociais, os bons espíritas e as ferramentas que o espiritismo nos dá para que nos melhoremos, as virtudes, a necessidade do saber para estruturar as virtudes, né? O dever, a nossa obrigação moral, né? Essa região moral em que nos encontramos. Agora, eu vou tentar fragmentar essa frase, sede perfeitos. Os evangelhos que a gente conhece já foram transcritos da língua grega. Perfeito vem do grego. Perfeito, perfecto, todo feito, está pronto, está finalizado, está acabado. Originalmente, Jesus falava em aramaico. Só que os originais os textos que se tem escritos de evangelhos, os mais antigos já são em grego. Jesus falava em aramaico, ou seja, Jesus não usou a palavra perfecto, Jesus usou télelos. Télelos, lá para eles, significava assim, cumpra teu propósito, cumpre o teu objetivo. Ou seja, dentro da tua zona de impacto social, no lugar onde tu estás colocado, cumpre o teu objetivo. Se o teu papel é ser mãe, dona de casa, seja mãe, dona de casa. Se o teu papel é ser professora, seja professora. Cumpre o teu objetivo, cumpre o propósito que a vida te trouxe. Segunda parte da frase. Né? A primeira é seja perfeito, ou seja, o télelos, né? Cumpre o teu propósito. Como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí a questão do pronome vosso. Em alguns momentos, Jesus disse meu pai, como quando ele diz assim, meu pai ainda trabalha, ou eu vou para meu pai. Em outros momentos, Jesus usou o pronome nosso, como na oração, Pai nosso que estás no céu. E aqui usou o vosso, por saber que aos poucos, ao longo da nossa jornada evolutiva, o nosso entendimento de Deus vai se ampliando, nós vamos aos poucos dilatando essa capacidade de entender Deus. O próprio Livro dos Espíritos nos fala que nós não temos como entender a natureza de Deus porque nos falta um sentido. Então, é como se eu fechasse os olhos e fosse descrever essa mesa. Aí eu vou dizer, tá, ela parece ser de madeira, ela tem uma textura lisa, mas eu não vou saber a cor da mesa se eu estiver com os olhos fechados. Isso é nós tentando descrever Deus. A gente vai, alguns aspectos a gente consegue identificar,
outros não, porque nos falta sentido, né? Então, por isso Jesus diz: seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai, conforme tu entende Deus hoje. Aos poucos vai ampliando, e aí também vai ampliando essa nossa responsabilidade com Ele, né? Amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam e orem por aqueles que os perseguem e caluniam. Amem os inimigos. De que inimigo Jesus fala? Aquele filho difícil, rebelde, que nos desafia. Aquela mãe que só te põe para baixo, que te desvaloriza. Familiares que às vezes que chegam até nós por intermédio de nossos amores, nas figuras de um enteado, de uma sogra, de uma nora, de um cunhado, de um genro. Como lidar com essas pessoas? Como fazer para lidar com essas pessoas? Estes são os nossos amigos, nossos inimigos de outras existências. Todos nós somos devedores, todos nós temos um familiar, um amigo, uma pessoa muito próxima que é difícil. E como que a gente faz? O que Jesus disse, gente? Orar, fazer o bem para essas pessoas, ser caridoso com essas pessoas. É com esse que está ali, é para esse que está do nosso lado. O nosso inimigo não é alguém que eu briguei o ano passado. O nosso inimigo está aqui do nosso lado, está na nossa jornada. Vamos lançar mão do que estamos aprendendo, sejamos virtuosos de amor e regras, seja um bom espírita, acolha, abrace suas provas e expiações, somos todos devedores, vamos orar muito por essa pessoa, por este familiar, por este colega, por este chefe, vamos orar de verdade, pedir a Deus que nos dê força, afeto, lucidez para lidar com as pessoas que nos rodeiam. Não desperdice a oportunidade de reajuste na caminhada, né? Tem aquela parte que Jesus disse: aproveita enquanto estás ao lado na caminhada, né? É isso que a gente tem que fazer, este é o convite. Dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, esta mensagem, sede perfeitos, amem os inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, vos odeiam, vos caluniam, aparece abrindo 2 capítulos, o capítulo 12, que tem o nome de amai os inimigos, e este capítulo 17, que sede perfeitos, né, que nos diz sede perfeitos. Por que será, gente? Que em 27 capítulos, na verdade, porque o 28º é a coletânea de preces, né? Em 27 capítulos é que traz uma passagenzinha e a partir de então se desenvolve todo o capítulo. E por que será que justamente essa abre 2 diferentes capítulos? É tamanha a importância, é tamanha a relevância, não é por acaso que Allan Kardec colocou isso em destaque, né? Vamos nos acordar para a real importância deste ensinamento. Em Mateus, tá? Capítulo 5, versículos 44 a 48, se não me falha a memória. Eu não estou com o evangelho aqui em cima, eu acabei anotando tudo, arrumei a mesa e esqueci de trazer, mas acho que é isso. Vamos nos acordar para a real importância deste ensinamento. Quando ele nos fala em amar ao próximo, nós ainda conseguimos fingir para nós mesmos que podemos escolher quem é o nosso próximo. Mas aqui, Jesus é muito claro, é amar justos e injustos, os bons e os maus, amar, fazer o bem, ser caridoso para essas pessoas. Por falar em amar ao próximo, devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Khalil Gibran, que é um escritor do início do século passado, escreveu o seguinte: disse o Divino Mestre, ame o inimigo, e eu me amei. Mostrando que nosso grande inimigo mora dentro de nós, em pensamentos, emoções e mágoas alimentados por nosso orgulho e nosso egoísmo. Esses sentimentos precisam ser identificados, reconhecidos e elaborados em nós. Mas a gente prefere sempre achar que o inferno são os outros, né?
costumamos transferir a culpa dos nossos erros. Não gostamos de reconhecer nossos defeitos. Tratamos como inimigo quem aponta nossas falhas. Gostamos é de elogios, de massagens em nosso ego, né? Por isso, muitos de nós gostamos dos fenômenos espíritas, mas não gostamos de fazer o bem a quem nos odeia. O convite à reforma íntima é este, gente. Fazer uma terapia, se conhecer, se olhar no espelho, entender que nós somos os outros dos outros. Se o inferno são os outros, para alguém, nós somos os outros, entende? Nós estamos perturbando, dificultando a caminhada de outras pessoas, né? Então, por isso, nós nos olharmos, nós nos reconhecermos também pessoas falhas, né? E nós, com certeza, ficaríamos muito felizes em saber que alguém ora por nós e tenta se aproximar de nós, apesar de todas as nossas falhas, de todas as vezes que nós machucamos essas pessoas, né? A essência da perfeição é a caridade. Vamos voltar lá para o começo. Sede perfeitos. Vocês lembram que eu disse que eu me sentia muito distante, né, deste objetivo? E Emmanuel nos traz a seguinte mensagem: diante da perfeição. E nessa mensagem ele inicia dizendo: tal qual um verme, contemplando a estrela longínqua, sabemos quão imensa é a distância que nos separa da meta. Igual um verme olhando uma estrelinha lá no céu, a gente sabe a distância que nos separa. Essa frase, né? O sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Mas no final desta mesma mensagem, Emmanuel diz o seguinte: as maiores e mais famosas viagens iniciam com um passo. Então, que este nosso passo seja dado hoje. Como disse a mãe do Divaldo ali no vídeo, ao viajarmos no carro da noite, possamos hoje orar por aqueles que nos odeiam, nos perseguem e nos caluniam. Era essa a nossa mensagem. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, Ionara. Estava muito bom, maravilhoso. Eu gostaria de pedir para ti fazer a prece para nós. Abusar um pouquinho mais. Obrigada, mestre. Obrigada por tudo que tivemos oportunidade de aprender e que possamos realmente, Senhor, ao viajar no carro da noite, pensar, refletir um pouco mais em tudo que foi dito, internalizando aos poucos a bondade, trazendo um pouco mais para perto de nós a sua perfeição, a perfeição dos seus ensinamentos, os quais resistimos tanto em abrir nosso coração e realmente deixar essa luz entrar. E que assim seja.